A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. Olá pessoal, eu me chamo Michelle e hoje estamos começando o primeiro episódio do Pod Debates. Nesse primeiro episódio vamos entender um pouco sobre combate à desigualdade racial. E para nos ajudar eu trouxe uma convidada especial e agora eu vou deixar ela se apresentar. Boa tarde, eu sou a professora Evalci, professora de História e Geografia e estou aqui para contribuir. Vamos conversar com as perguntas. O que é racismo? Então, racismo é um processo, racismo é um contexto, né? É quando você, como é que eu posso dizer, a palavra melhor que possa definir, é quando você é tratado de uma forma que tem relação com sua cor. No contexto que a gente chama de racismo, tem a ver com a questão da nossa cor, né? Nossa cor negra, Isso. preta. É necessário ter um comportamento curricular para tratar de assuntos como desigualdade racial? Veja bem, por muitos anos, a gente, né? Quando eu tinha a idade de vocês, estudava no segundo ano do ensino médio, chamado antigamente de segundo grau, a gente não ouvia falar sobre essas coisas, sobre racismo, sobre desigualdade racial. Os livros de história eram todos voltados para uma história que nós chamamos de eurocentrista, onde o preto, né, o negro, ele era colocado de uma única forma, subserviente. Aquele ser que não tinha história, não tinha historicidade. É como se nós tivéssemos já nascidos escravos, né, ou escravas. E isso não é o certo, não é o real. Então, quando você pergunta se é necessário, né, uma disciplina, não é isso? Isso. Um currículo que fale sobre isso, sim, foi necessário no passado e é necessário ainda no presente. Porque mesmo que se tenha uma lei, né, a 10.639, criada em 2003, para que a gente coloque isso dentro do nosso contexto escolar, ainda existem escolas que não falam sobre isso. Não colocam o negro como protagonista da história. Nos coloca ainda naquele lugar de subserviência. E hoje, graças a Deus, né, e com muita luta, não foi uma coisa assim muito, vamos dizer assim, fácil, né, foi de muita luta. O MNU, né, o Teatro do Experimental do Negro, pessoas de Zumbi dos Palmares, Dandara, tantas pessoas antes da gente, né, de nós aqui, eu, né, outras professoras que têm essa outra visão, lutaram muito para que a gente hoje tivesse um currículo, né, dentro desse nosso currículo dito de escolar, uma disciplina chamada étnico-racial, a história da África e dos seus afrodescendentes. Então, foi muita luta para conseguirmos. E ainda tem muita luta ainda para fazer para que se coloque em prática, né? E o que vocês estão fazendo é um desses, vamos dizer assim, momentos importantes. É discutir sobre o assunto, né, dentro exatamente desse currículo, né, dessa lei 10.639. Pela próxima pergunta, a desigualdade racial é realmente trabalhada em ambientes públicos, como escola, trabalho? Então, estamos tentando colocar ela em prática. Ainda não é uma coisa que a gente pode dizer assim, que acontece naturalmente. A gente precisa nos impor, né? Precisamos nos impor sempre dentro desse contexto, que a gente não está conseguindo ainda colocar em prática essa discussão, não. Mas o que eu percebo, principalmente nas redes sociais, é muitos sites, não sei se vocês têm essa condição de ver, né? Muitos sites sobre pretitudes, né? Site Mundo Negro, revistas que falam sobre nós.
Então, assim, nas redes sociais eu vejo mais do que nas escolas e nas questões públicas, nas repartições públicas. Mas estamos caminhando e um dia isso vai ser assim notório, porque a gente não vai parar. Por que você acha que leis como essas foram criadas? Qual a sua finalidade? Por exemplo, a Lei Áurea, que foi criada em 1888. O que você tem a falar sobre ela? Você está falando da lei antiga ou da atual? Como é que é isso? Bom, nós queremos saber sobre a Lei Áurea, que foi sobre a abolição, né, da escravidão, que é uma das principais. Veja bem, quando a gente fala de racismo e da história de nós pretos aqui no Brasil, a gente costuma desconstruir algumas coisas. Uma delas é sobre a Lei Áurea. Antes de termos uma Lei Áurea, vamos ter a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário. Até chegar à Lei Áurea, houve muita luta. Muitos abolicionistas que lutaram muito contra a escravização do nosso povo preto. Então, a Lei Áurea é como se tivesse sido o ápice. Só que foi um momento da história do Brasil, tipo assim, não houve mais jeito. Ou ela fazia a abolição, ou ia ter uma revolta. Eles optaram por não ter uma revolta. Porque se houvesse uma revolta, uma revolução, esse país seria nosso, né? Como foi no Haiti, por exemplo. Então, o Brasil é o que é hoje porque a burguesia brasileira, ela sabe jogar muito bem. Quando ela vê que a situação está caminhando para algo que ela não está gostando, ela faz esse tipo de coisa. Então, não foi a princesa Isabel, ela não deu liberdade para o nosso povo. Foi uma conquista do nosso povo. Infelizmente, uma conquista que nos deixou ver navios também, porque nós somos jogados na sarjeta, nas periferias das cidades, sem saber ler, sem escrever, uma grande população de pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, e que até hoje sente o vestígio dessa situação, de 1888. Vocês podem ver, os seus pais, não digo seus pais porque vocês são novos, mas os meus avós não sabiam ler direito. O meu pai só fez até determinada série. Então, assim, eles não tiveram as mesmas oportunidades que nós temos hoje de conhecer essa nossa história. Aí, quando você fala de lei antiga, eu venho para a lei atual. É a lei da igualdade racial, que exige que nós falemos sobre isso e que qualquer tipo de discriminação, de injúria racial, de racismo, ela é penalizada. E também a Lei 10.639, de 2003, que exige que as escolas falem sobre a história da África e da cultura afro-brasileira. Agora eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a minha colega Késia e a nossa convidada especial, a professora Ivalci. Esse foi o nosso primeiro episódio e agradeço a vocês que chegaram até aqui. Até o próximo! Agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne, pois acumulaste tesouro para os últimos dias. E o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos trabalhadores entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Mas lembre-se, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Amém.